Jesus fala aqui que um homem saiu, foi viajar, e ele pegou talentos e ele deu aos seus servos. Nós observamos que a quem ele entregou? O Senhor entregou os talentos àqueles 3 homens. E nós vamos observar que, como diz aí no versículo 15, e a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Será se aquele Senhor ele fez acepção de pessoas? Será se aquele Senhor ele não dividiu de maneira correta? Ele poderia ter dado igual para cada um deles. Porém, nós vemos que o Senhor deu segundo a capacidade de cada um deles. Porém, nós observamos que nenhum deles ficou sem receber talento. Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. Porém, nenhum ficou sem receber talento. Então, você não ficou sem receber talento. Não há como nos desculpar, nos justificar, dizendo que nós somos alguém que está na casa do Senhor, mas nós não temos nenhum talento. Quando Deus passou distribuindo os seus talentos, Ele pulou a nossa cabeça e não nos deu, não. Ele deu a cada um, segundo a sua capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quantos talentos Ele entregou para você? Quantos talentos você tem? Quantos talentos chegou na tua vida? Nós observamos aqui, irmãos, que isso vai nos ensinar algumas lições importantes, quando o Senhor fala aqui que Ele entregou talento segundo a capacidade para cada um deles. Primeiro, Deus conhece as nossas capacidades. Deus conhece a tua capacidade. O Senhor conhece você nos mínimos detalhes. Deus conhece intimamente e Ele sabe exatamente daquilo que nós somos capazes. O Salmo 139, o verso 13 e o 14, vai dizer que o Senhor nos conhece ainda no ventre, ainda quando nós estamos sendo formados, os nossos ossos, Ele conhece nos mínimos detalhes. Então, quando Ele colocou sobre você os talentos, Ele não errou. Ele te conhece melhor do que você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos dá mais do que nós podemos suportar, e nem menos do que nós podemos realizar. Deus não vai colocar um cargo que nós não podemos carregar. Deus não vai nos dar uma ordem, uma tarefa que nós não consigamos realizar. Aquilo que o Senhor colocar, entregar em nossas mãos, na nossa vida, é porque Ele de antemão, Ele já sabe que nós podemos levar, que nós podemos carregar. Louvado seja o Senhor. Nós vemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo vai dizendo assim: não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar, mas juntamente com a tentação dará também um escape para que vocês possam escapar. Aqui traz para nós a ideia que as tentações não virão maior. Se as tentações não virão maior, também aquilo que nós temos que fazer e carregar não é maior do que nós podemos carregar. O peso não será maior, o peso não será tão grande. E às vezes a gente olha para algumas coisas que nos são dadas, a gente diz: é pesado demais, é grande demais, a família é grande demais, a responsabilidade do trabalho é grande demais. Não, se foi dado, se foi confiado, é porque Deus sabe que você pode. Ele sabe que nós podemos, não no sentido, não estou dizendo aqui que nós somos autossuficientes. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas estando com Ele, ao lado dEle, junto dEle, nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então nele, unido a Ele, nós podemos realizar aquilo que Ele confiou a nós. Cada talento, cada habilidade, cada recurso que nós recebemos é perfeitamente ajustado à nossa capacidade individual. Deus, Ele não nos dá algo fora da medida. Aí aqui eu me lembro de Davi, quando ele vai para a guerra pelejar contra o Golias. A Bíblia diz que Saul lhe dá a sua armadura, mas a armadura de Saul não cabe em Davi. A armadura de Davi era diferente. A armadura de Davi era: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. A armadura de Saul era armadura de guerra. A armadura de Davi era diferente. A armadura de Saul não cabia em Davi. Assim também as nossas guerras, as lutas que travamos, não caberá no outro, caberá em nós. Deus confiou a você. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso nos lembra, irmãos, que nós não devemos nos comparar a ninguém. Nós não podemos estar nos comparando a ninguém. Não se compare a ninguém.
Deus colocou a medida certa sobre você. Se o que está em tuas mãos, talvez comparado com o que está na mão de outro, seja menor, mas é porque Deus viu que essa é a sua capacidade. Não queira ir além daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Mas se Deus confiou, aparentemente seja pequeno, seja pouco, mas se Deus confiou, utilize. Faça o melhor, louvado seja o nome do Senhor. Não se compare, não fique se comparando. Mas porque fulano tem 1, 2, tantos, isso, aquilo, tem um carro ou 2. Não se compare talvez com a família de fulano que tem alguma coisa e talvez a sua ainda não tenha. Seja aquilo que você é, viva aquilo que Deus está dando na medida para você hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que às vezes há disputas, intrigas, invejas, porque nós não reconhecemos que é Deus quem dá, que divide, que coloca segundo a capacidade de cada um.